Povo bonito, maravilhoso, saudável, rico, feliz dia. Módulo 48, página 77, vamos que vamos. Potência com expoente inteiro negativo. A potenciação indica-nos para o expoente inteiro maior que 1 a multiplicação de fatores iguais. Para os expoentes 0 e 1, temos as definições já mostradas nos módulos anteriores, né? Quando é elevado a 0, ele é igual a 1. Quando é elevado a 1, é igual à própria base. É possível também que o expoente seja inteiro negativo. Para entender como esse fato é possível e como devemos calcular esse tipo de potência, acompanhe o raciocínio. Podemos usar dois modos diferentes para resolver a seguinte divisão. 3 dividido por 4, 3 elevado à quarta potência dividido por 3 elevado à sexta potência. Primeiro modo, escrevendo a divisão na forma de uma fração e resolvendo as potências separadamente. Bom, nós temos 3 elevado à quarta potência dividido por 3 elevado à sexta potência é igual... Você simplesmente vai pegar esse sinal, ó, e transformar ele na barra de divisão, certo? Que isso aqui é divisão, isso aqui, essa fração também, essa barra quer dizer divisão, é o mesmo sinal, tá bom? Então, eu só peguei, ó, rotacionei. Não sei se vocês conseguem entender. Tava aqui, ó, eu fiz esse movimento. Sabe como a gente pega uma figura e vira ela? Então, apenas fizemos isso. 3 elevado à quarta potência dividido por 3 elevado à sexta potência. Bom, então, como que vai ficar? Quantos são esses 3? 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3. É o 3 4 vezes, certo? 4 vezes. E embaixo? Embaixo não, no denominador. É o 3 6 vezes, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bom, sabemos que se numerador e denominador forem iguais, a gente consegue cancelar. Então, os que são, ó, por que eu consigo cancelar? Porque é tudo multiplicação. Se for soma ou subtração, a gente não consegue cancelar, tá? Não pode. Então, a gente consegue cancelar esses 3, esses 3, esses 3 e esses 3. E ainda sobra esses 2 3 aqui, tá? Então, aqui, ó, quando eu simplifiquei, fica 1. 1 vezes 1, 1 vezes 1, 1 vezes 1, que dá 1. E aqui, 3 elevado ao 4, ó, 3 quantas vezes? 2. Então, em multiplicação de bases iguais, eu repito, de números iguais, eu repito o número, que é a base, e somos expoentes. Quando não tem, é porque simboliza que tem um 1 oculto. Então, 1 mais 1, 2. E por que aqui eu coloquei o 2 direto? Bom, o 1, pra gente, quando a gente precisa colocar ele na mesma, elevar ele à mesma potência que está outro, eu posso elevar ele a qualquer potência que ele vai ser sempre um 1, tá? Então, aqui eu posso tranquilamente elevar ele ao quadrado, né? Se eu colocasse isso aqui, bom, seria 1 também, tá bom? Então, aqui eu só mantive o 2 porque para igualar a potência do meu denominador, e aí elevar todo mundo ao quadrado, porque eu sei que o 1 elevado a qualquer potência vai ser sempre 1, tá bom? A qualquer potência acima de 0, tá bom? Então é isso. Segundo modo. Aplicando a propriedade que trata da divisão de potências de mesma base. 3 a quarta potência dividido por 3 a sexta potência é igual a 3, 4 menos 6, né? Porque a divisão fala, se eu tenho uma divisão de mesma base, então eu repito a base e diminuo os expoentes. Primeiro expoente menos o segundo, então 4 menos 6. Bom, eu tenho 4 reais, aí vou e faço uma dívida de 6. Ora, eu vou ficar ainda devendo menos 2, então vai ser 3. E eu posso pensar de outra forma? Posso. Posso pensar aqui, qual que é o maior, 4 ou 6? 6. Quem que é o sinal que está acompanhando 6? O menos. Então, vai dar menos. Qual que é a diferença entre 4 e 6? Ou 6 e 4? 2, né? Então, menos 2, tá? 3 elevado a menos 2.
E agora, para a gente resolver quando for negativo, o que eu vou fazer? Aqui está 3 elevado a menos 2. Então, quando não tem nenhum número, quando não tem nenhum número no meu denominador, simboliza que existe um 1 ali, certo? Então, quando eu tenho um número elevado a um expoente negativo, eu vou inverter. Quem está no numerador passa para o denominador e quem está no denominador vai para o numerador. Eu vou trocar ele, inverter, tá? Nossa, mas e aqui que não tem? Aqui que não tem eu vou colocar para me referenciar o 1, certo? Aí eu consigo trocar agora? Consegue. Aí vai ficar 1/3 elevado. Aí agora eu posso tirar o sinal. A 2. Certo? Então, comparando os resultados obtidos nos dois modos, podemos estabelecer a seguinte igualdade, que aqui foi 1 sobre 3 elevado ao quadrado e é igual a 3 elevado a menos 2, tá? Que aqui sobrou 3 elevado a menos 2. E aí, quando eu vou resolver alguma potência negativa, eu vou inverter minha fração, né? E vou elevar ao quadrado, tá? Na igualdade anterior, observe atentamente que ao invertermos a base de 1/3 para 3, o sinal do expoente mudou de positivo para negativo. Se estendermos esse raciocínio para outras bases, chegaremos à mesma conclusão. De maneira geral, considerando uma base dada por um número racional qualquer, vamos pegar A. Ah, posso usar meu nome começa com L? Vou usar L, tudo bem. Então, temos que L sobre B, vou usar esse A mesmo, A sobre B é elevado a um expoente negativo, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou inverter. Então, vai ficar, quem está no numerador passa para o denominador e quem está no denominador passa para o numerador. Eu inverti a ordem e aí tá menos, como eu já inverti, passa para positivo, tá bom? Com o A tem que ser diferente de 0, porque jamais podemos ter o número 0 no denominador. Ah, mas aqui ele não está no denominador. Bom, mas quando trata-se desse expoente negativo, ele vai para o denominador e assim eu não consigo. Quando ele vai para o denominador, aí aqui eu tenho que continuar garantindo a minha fração. Então, ele não pode ser 0, tá? Então, com A diferente de 0 e o B também tem que ser diferente de 0, tá? E o C pertencente ao conjunto dos números inteiros. Tudo bem? Bom, quem que é o C? É o meu N aqui, ó. Tá? Veja exemplos. 2/3, né, elevado a menos 2. Então, eu vou inverter, vai ficar 3 sobre 2, 3 meios elevado a 2. Então, 3 duas vezes, 3 vezes 3, 9, 2 vezes 2, 4. Aqui, menos 1/5 elevado a menos 3. Bom, eu vou inverter, menos 5 sobre 1, não preciso pôr 1 aqui. Aí, posso passar positivo elevado ao cubo, tá? Eu vou só inverter o número, o sinal jamais, tá bom? Vai ficar menos 5 elevado ao cubo, 5 vezes 5, 25, 25 vezes 5, 125. Menos, uai, não tem aquela regra, se for expoente par, ele sempre vai dar mais? Sim, só que aqui o expoente é ímpar, tá? Por isso que ele manteve o menos. 77, vamos lá. Mais um exemplo, na página 78, C. Menos 9 elevado a menos 1, que vai ficar como? Vou inverter, menos 1 sobre 9 e vou passar para positivo o meu expoente. Elevado a 1, que resulta em menos 1 sobre 9. Não. Importante, o expoente negativo indica apenas uma inversão da base, ou seja, a escrita do inverso da base, mantendo-se, portanto, o sinal da base, que é o sinal da base. Ao calcular uma potência com base negativa, primeiramente invertemos a base e depois calculamos a potência em si. Certo? Então, inverteu a base,
tá? Depois calculo a potência. As potências com expoente inteiro negativo são particularmente curiosas e importantes quando aplicadas na base 10. Acompanhe alguns exemplos. 10 elevado a menos 1. Então, eu vou inverter primeiro a base, né? 1 sobre 10. Transformo em positivo meu expoente, 1 sobre 10. E eu divido, 1 dividido por 10 é igual a 0,1. Como assim? Se eu vou dividir para 10, é menor do que o meu dividendo, é menor que o divisor. Então, o que eu vou fazer? Vou acrescentar um zero, mas para isso, estou iniciando, tenho que colocar um zero. Agora sim, 1 vezes 10, 10. 10 menos 10, 0. Então, 0,1. E assim por diante. A divisão, tá? Ó, 10 elevado a menos 2. Então, dá 1 sobre 10. E fica 1 dividido 10 elevado a menos 2. Então, já inverto e troco o sinal do expoente, 1 sobre 10. Que não tem ninguém no denominador, então coloco 1 para simbolizar que tem um número. Então, fica 1 sobre 10 elevado ao quadrado. Então, 1 vezes 1, 1, e 10 vezes 10, 100. Então, vai ficar. Vejamos agora quando vamos aqui diminuindo, né, nosso expoente. Então, é 10 elevado a menos 2. Então, eu vou inverter 1 sobre 10 elevado ao quadrado agora, né? Já posso passar para positivo. É igual a 10 vezes 10, 100. 1 vezes 1, 1 sobre 100. E aqui, ó, eu vou ter 1 sobre 100. São 2 zeros, vou ter que tirar 2 casas. Então, é menor do que o meu divisor. Então, coloco um 0, 0, vírgula. Ainda é menor. Então, coloco o 0 e o outro 0. Agora sim, 1 vezes 100, 100. 100 menos 100, 0. 0,01. Então, aqui, ó, 0,01. E ao cubo? Bom, no cubo a gente vai proceder da mesma maneira. Para eliminar o expoente negativo, a gente já inverte a base. Aqui está 10 sobre 1, vai ficar 1 sobre 10, elevado ao cubo. 1 vezes 1 vezes 1, 1. 10 vezes 10, 100. 100 vezes 10, 1000. 1000. 1 dividido por 1000. 1 dividido por 1000, temos... É menor, o meu dividendo é menor que o divisor, então põe 0, e o 0 aqui. Continua sendo menor, então põe outro 0 e outro 0. E o 0 aqui. Continua sendo menor, então põe um 0 e outro 0. Agora deu. Então, 1. 1 vezes 1000, 1000, 1000 menos 1000, 0. Então, dá 0,001. Então, aqui dá 0,001. Corrijam aí na apostila de vocês, por favor. E aqui, ó, 1 dividido por 10.000 também, né? 1 dividido por 10.000. Quanto que vai ficar? Foi um 0,0, né? Outro 0, outro 0. Outro 0, outro 0. Outro 0, 8 0, agora 1. 1 vezes 10.000. 10.000 menos 10.000, 0. Então dá 0,0001. Aqui, 0. Ó, corrijam aí na apostila de vocês. 0, 0, 1. Bom, então, aqui a gente observa que, ó, a quantidade o número que é elevado a minha base, a gente começa a observar que ele é a quantidade de casas decimais depois da vírgula, tá? Então, observe para a base 10 o módulo que é só o número, sem pegar o sinal. O módulo do expoente negativo indica quantas casas decimais teremos no decimal equivalente. Com isso, podemos escrever alguns números decimais
na forma de uma única potência. Veja os exemplos. 0,00001 ela é igual a 1, 2, 3, 4, 5 casas decimais. Então, 10 elevado a menos 5. 0,000001. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 é igual a 10 elevado a menos 7. 7 casas decimais. E se fosse 20 casas aqui, ó, contando com o número? Então, 10 elevado a menos 20. É importante lembrar-se que para o expoente inteiro não negativo também temos um padrão. O expoente indica a quantidade de algarismos zero na potência de base 10. 10 elevado à quinta potência é igual. Então, quando for positivo, ó, aliás, não negativo, qual a diferença? Bom, o não negativo, ele significa que não vai ter o sinal de menos, tá? Então, também temos um padrão. O expoente indica a quantidade de algarismos zero na potência de base 10. 10 elevado à quinta? Então, eu vou pôr 1 e 5 algarismo zero. 10 elevado à sexta? 1 e 6 algarismo zero. 10 elevado à sétima? 1 e 7 algarismo zero. Às vezes a gente pensa, eu ponho 10 e 7 algarismos? Não. Você põe o 1 e a quantidade o módulo da sua potência, né? Do seu expoente, o valor que está lá, esse sim é a quantidade de zero. E quando você for colocar, você não vai colocar o 10, você vai colocar só o 1. Então, 1 e 7 algarismo zero. Esses fatos vão nos ajudar a entender melhor os próximos módulos, que tratam da chamada notação científica. As expressões escritas nesse formato fazem uso de potências de base 10 com expoente inteiro, incluindo os números inteiros negativos. Então, vamos lá para a resolução dos exercícios de aplicação, página 98, módulo 48. 1. No texto teórico, mostramos o que ocorre com potências de expoente negativo. Com base no uso de uma das propriedades da potenciação, há formas alternativas de chegar à mesma conclusão, com observação de padrões, como, por exemplo, juntamente com os colegas e o professor, faz o que se pede. Então, vamos lá. Cada um na sua casinha, pega a sua apostila e vamos. 2 elevado à quarta potência. Então, vai ficar com 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16, tá? 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16. 2 é o cubo. Era 16? 8. 2 ao quadrado? 4. 2 ao elevado a 1, 2. 2 elevado a 0. Todo número exceto 0, né? Elevado a 0 é 1. B. No quadro anterior, observe que a cada unidade que se diminuiu no expoente, a potência é dividida por 2. Seguindo essa lógica, complete o quadro com os valores do quadro anterior e as potências de expoente negativo. Veja que os expoentes continuam diminuindo de uma unidade, devendo a potência ser dividida por 2 à medida que completamos o quadro da esquerda para a direita. Então, 2 à quarta dá 16. 16, 8, 2 ao quadrado, 2 vezes 2, 4, 2, 1. E aqui? 2 elevado a menos 1, vai ficar 1 sobre 2 a menos 1, que dá 1 sobre 2. 2 elevado a menos 2, vai ficar 1 sobre 2, que dá 1 vezes 1, 1. E 2 vezes 2, 4. 2 elevado a menos 3. 2 ao cubo eu sei que é 8. Vai ficar 1 sobre 8. Então, esse é o nosso resultado, tá? Bom, vejamos o número... Letra C. No quadro anterior, expoentes opostos
indicam potências inversas. Ó, aqui eu tenho a elevado à quarta potência, aqui ao cubo, e aqui elevado a menos 3. 8 e 1 sobre 8. 2 elevado a menos 2. 4 e 1 quarto. 1 elevado a menos 1. 2 elevado a 1 sobre 2. Tá vendo que é a inversa? Então, sim, no quadro anterior, expoentes opostos indicam potências inversas, sim. Seguindo a lógica anterior, qual deve ser o resultado de 2 elevado a menos 4? Bom, se o 4 é 16, menos 4 é 1 sobre 16. Deve ser 1 sobre 16 avos. 2. Determine o valor de cada potência. Então, aqui eu tenho 2 sobre 7 elevado a menos 2. Então, eu vou inverter, vai ficar 7 sobre 2. Os 2 elevado ao quadrado, então 2 vezes 2 vezes 2 vai dar 4, e 7 vezes 7, 49. Então, 7. Ó, inverti 7 sobre 2 e fiz depois, só faço a potência depois que eu inverto, tá? Fica mais fácil pra gente criar um hábito, tá? Do que bagunçar. Então, vamos inverter primeiro, tá? Então, 7 ao quadrado, 49, 2 vezes 2, 4. Ou seja, 7 vezes 7, 49, 2 vezes 2, 4. Aqui, bom, vou manter o sinal, inverter a minha base. Elevado a quanto, gente? Elevado a menos 3. Então, vai ficar menos 3 quartos elevado a 3. Então, vai ficar 4 vezes 4, 16. 16 vezes 4, 64. E 3 vezes 3, 9. Vezes 3, 27. Vai ficar 64 sobre 27. Ah, eu inverti aqui, ó. Perdão, tá? Falei 64 sobre 27. Então, eu inverti, então vai ficar 27, né? 3 vezes 3, 9 vezes 3, 27. 4 vezes 4, 16 vezes 4, 64. Aqui, não tem, então vai ficar sobre 1. E vou manter, né? Vai ficar menos 1 sobre 3, 1 terço, menos 1 terço, elevado à quarta potência. Já passo ela para o positivo. E aí depois faço a multiplicação. 3 vezes 3, 9. Vezes 3, 27. Vezes 3, 81. Então, vai ficar menos 1 sobre 81. Ah, não. Menos, né? Só que aqui, ó, eu elevo a quarta potência e é um expoente positivo, não, é um expoente par. E quando eu tenho um expoente par, sempre vai dar um resultado positivo. Então, é por isso que não deu menos 1 sobre 81. Vai dar mais 1 sobre 81. Por conta do meu expoente par, tá? E aqui, letra D, mais 5 elevado a menos 2. Então, aqui tem 1, vai ficar 1 sobre 5 elevado ao quadrado, que vai ser 5 vezes 5, 25. 1 sobre 25. 1 sobre 25. Aqui, ó, e menos 1 sobre 7 elevado a menos 2. Vou inverter, vai ficar menos 7 sobre 1. Aí não preciso manter 1, né? Então, é menos 7 elevado ao quadrado, 7 vezes 7, 49. Vai ficar 49. Aqui, na F, eu tenho menos 1 meio elevado a menos 6. Ah, um expoente par, já vou ficar ligado. Então, vou inverter minha base, que era 1 meio, então vai ficar, meu denominador passa para o numerador, vai ficar 2 sobre 1, menos 2 sobre 1, elevado à sexta potência par, é um número par, o 6. Então, 2 elevado a 2, ó, 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16, vezes 2, 32, e mais vezes 1, 2, vou usar esse lápis, 2, 6 vezes, 32 vezes 2, 64. Vou ficar 64 positivo. Número 3. Opa. 3.
Avaliação nacional. Em uma gincana escolar, havia uma prova sobre conhecimentos gerais. O cartão seguinte foi apresentado aos integrantes de 3 equipes. Menos 2/3 elevado a menos 2. Bom, eu sei que a equipe que apresentar o resultado correto de forma mais rápida ganhará 100 pontos. Bom, então eu já mantenho o menos e 3 sobre meio, vou inverter ao quadrado. Bom, é par o meu expoente, então já estou ligada que vai dar um resultado positivo, pois menos com menos é mais. 3 ao quadrado, 3 vezes 3, 9, 2 vezes 2, 4. Então, 9/4. Essa é a nossa resposta certa, letra A. Então, tarefa de casa, adivinha, moçada? Tarefa de casa, página 99. Página 99. Bons estudos, viu? Muito obrigada. Fiquem todos com Deus.